Amém, irmãos? Salmo 27, vamos ler versículos 4 e 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Senhor, diante da beleza, Senhor, da tua palavra, diante da beleza da tua santidade, ó Deus, suplicamos, Pai, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, visita nosso coração, fala conosco. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, o certo é que nós servimos a um Deus que ouve e responde orações. A palavra nos diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. É por isso que nós choramos aos pés do Senhor. Porque é um Deus maravilhoso. O salmista Davi, ele fala a respeito de um pedido, uma coisa pedir ao Senhor. Quando quando Tiago está escrevendo ali a sua carta, Tiago fala a respeito de dois grupos de pessoas. Um grupo que não recebe nada de Deus porque não pede. E Tiago fala assim, vós cobiçais, nada tendes, porque não pedis. Meus irmãos, nós entendemos que a nossa vida é uma vida de pedir a Deus. Isso mostra que nós somos necessitados de Deus, nós somos dependentes de Deus, quando nós oramos e nós pedimos a Deus. E Deus tem prazer em ouvir o nosso pedido. Então tem esse grupo que não tem nada ou não recebe nada porque não pede. Jesus, quando ele, ali no seu ministério, ele recebe as criancinhas e diz assim, aquele que não se tornar como uma dessas crianças, não terá direito ao reino de Deus. A criança é completamente dependente do pai. Assim, a nossa vida na presença de Deus, nós somos completamente dependentes de Deus. Não temos outro recurso a não ser pedir ao Pai. Então, esse grupo que não recebe porque não pede, é um grupo que está fora da orientação de Deus. Há também um outro grupo que Tiago enumera, aquele grupo que pede, mas pede mal, pede para gastar nos seus próprios deleites e não para gastar na obra de Deus, não para gastar com o Evangelho. Esse grupo também não recebe porque pede mal. E hoje nós vemos no meio evangélico esse grupo é abundante no meio evangélico. Aqueles que pedem para essa vida, pedem para si mesmo e criaram até mesmo uma teologia chamada teologia da prosperidade. Aqueles que pedem para essa vida. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que se nós esperamos em Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não importa o bem material que eu tenha, a riqueza, aquilo que eu consegui, não importa, somos os mais miseráveis. Porque nós esperamos em Deus para uma vida eterna. Nós pedimos a Deus que nós possamos, como Davi diz, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele estava imaginando uma vida eterna na casa do Senhor, na eternidade ao lado do Senhor Jesus. E Davi, ele disse que uma coisa pedia ao Senhor. Se nós só pudéssemos pedir uma coisa ao Senhor, o que nós pediríamos? Aquilo que é mais importante na nossa vida.
Se o Senhor chegar diante de nós, como fez com Salomão, pede o que queres. Salomão pediu aquilo que era mais importante para ele naquele momento: sabedoria para conduzir esse povo. E nós, hoje, eu e você, né? O que é mais importante na nossa vida que nós podemos pedir a Deus? Uma coisa pedir ao Senhor, aquilo que é mais importante para nós. Foi o que Davi pediu. Davi queria morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do nosso Deus, inquirir, ou seja, perguntar, aprender de Deus. Mas o texto fala que não basta apenas pedir. Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e nós não recebemos imediatamente. Precisa de uma busca, precisa de uma entrega, uma renúncia daquilo que é nosso, para nós passarmos a buscar aquilo que é tão importante na nossa vida, que nós precisamos tanto. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, aquilo que nós pedimos, não basta nós ficarmos no pedido, nós precisamos buscar. E buscar é buscar constantemente. Dia após dia nós buscamos aquilo que é importante para nós. Nós vemos a parábola que o Senhor Jesus contou a respeito da viúva e do juiz iníquo. O juiz não temia Deus, não temia os homens, mais ou menos igual aos juízes que nós conhecemos hoje aí no nosso Supremo, né? Muitos deles não temem a Deus, aos homens muito menos, e fazem injustiça. O Senhor lá em Isaías diz que pareceu mal aos olhos do Senhor que não houvesse justiça sobre a terra. E esse juiz era mais ou menos dessa forma. E a viúva todos os dias estava ali na porta dele, no gabinete do juiz. Faz justiça na minha causa. E ele, como era iníquo, não temia Deus, não temia os homens, ele não julgava a causa daquela senhora. E no outro dia, estava de novo aquela senhora ali. Faz justiça. E o Senhor Jesus fala que, de tanto aquela senhora, aquela viúva insistir, o juiz falou: eu vou fazer justiça. Eu vou julgar a causa dessa senhora. E Jesus, ele fala assim: fazei da mesma forma com o vosso Pai. Ou seja, aquilo que é importante para você, que você pediu ao Senhor, busque. Busque com insistência, com perseverança. Deus vai atender a sua causa. O exemplo que eu queria colocar aqui, de uma busca incessante, é o exemplo de Eliseu. Elias, quando ele estava para ser elevado aos céus, como que Elias foi elevado aos céus, irmãos? Quem mais? No redemoinho. Nós sempre entendemos que Elias subiu aos céus num carro de fogo, né? Mas não foi não, ele subiu no redemoinho. O carro de fogo só separou os dois. Lá nos fala lá em Reis, capítulo 2, que um carro de fogo e cavalos de fogo separou os dois e Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas o que é importante para nós aqui hoje é que Eliseu tinha um pedido. Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça. E Eliseu fala assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias foi um homem usado extremamente por Deus. Os soldados iam prender Elias e diziam: homem de Deus, desce que nós vamos te prender. Elias dizia: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a todos vocês aí. E descia fogo do céu e consumia. E não só uma vez, mas 2 vezes. Elias orava e Deus respondia com fogo. E Eliseu queria simplesmente o dobro. Olha para você ver como que ele era humilde, né? Porção dobrada do Espírito que está sobre ti. É isso que eu quero. Aquilo era o que era mais importante para Eliseu naquele momento.
ser cheio do Espírito que estava sobre Elias. E é por isso que nós insistimos com a igreja, sejam cheios do Espírito Santo, porque é o que é mais importante para nós. O que Eliseu queria? Ser cheio do Espírito Santo. Porção dobrada do teu Espírito. E Elias então diz para ele, dura coisa pedistes. Em algumas traduções está escrito difícil, coisa difícil pedistes, mas o mais correto eu acho que é dura coisa, ou seja, uma coisa firme, uma coisa sólida que você está pedindo. É ser cheio do Espírito Santo. Não há nada mais sólido na vida do crente do que ser cheio do Espírito Santo. Ter o coração transbordante desse Espírito. Porque é esse Espírito que nos guia de uma forma segura para a eternidade. E Eliseu tinha esse pedido na sua vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E Eliseu então começa a buscar. Eles estavam em Gilgal. Elias diz para Eliseu, fica-te aqui, que eu vou ali em Betel. O Senhor me enviou ali em Betel, eu vou ali. Normalmente, Eliseu poderia ficar, né? O Senhor dele ali está dizendo, fica aqui. Ele falou, de forma nenhuma, vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Era a busca dele. Ele teve que sair de Gilgal e ir para Betel. Chegando lá em Betel, já estava ali a profecia, ela sabe que Deus há de retirar o seu Senhor sobre tua cabeça nesse dia. E ele dizia, cala-te, porque eu bem sei. Porque o Senhor já havia revelado a ele. E Elias então diz, fica-te aqui, que eu vou a Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada por Deus. Foi destruída, e ali havia uma maldição. Aquele que reconstruir essa cidade será maldito. E assim aconteceu. Aquele que se propôs reconstruir a cidade, quando ele colocou os alicerces, perdeu ali sua família. Quando ele colocou os muros, perdeu ali mais parte da sua família. Fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Ele falou, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aquela busca incessante, não deixaremos o Senhor. Então Elias, ali, eles chegando ali em Jericó, vem ali os filhos dos profetas, diz, sabe que o Senhor, que Deus há de tirar o teu Senhor sobre tua cabeça hoje, e cala-te porque eu bem sei. E dali, Elias chama agora Eliseu e diz, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele diz, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Era a etapa final, era o momento dele receber a bênção que ele tanto queria. Era ali no Jordão, na passagem do Jordão. E Eliseu, aquilo que ele tinha no seu coração, que era a necessidade dele, ele sabia daquilo que havia à sua frente, ele sabia do seu ministério, e ele sabia que sem a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, ele não conseguiria cumprir o seu ministério. Então ele busca de uma forma incessante até receber a bênção. E a palavra nos fala que quando eles atravessaram ali o Jordão, carros de fogo e cavalos de fogo separaram ali os dois. E Elias subiu ao céu no redemoinho. E quando Elias sobe, Eliseu agarra ali a sua capa e não solta a sua capa. Então ele recebe a porção dobrada, porque ele buscou perseverantemente a bênção, aquilo que era a necessidade dele. E ele agarrou a sua necessidade e recebeu a bênção do Senhor. Nós vemos o exemplo também de Jacó, Tem um louvor que diz aí que Jacó segurou o anjo, Jacó segurou o anjo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Jacó acho que estava mais de olho na bênção do que no anjo, Diferentemente de Eliseu, Eliseu queria era o Espírito Santo na sua vida, Essa que era a grande bênção. Presença constante do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos não somente pedir, mas buscar.
Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aquilo que é mais importante para mim, na minha vida e na sua, meu irmão. Peça a Deus. Mas não pare só no pedido, porque há aqueles que não pedem, não recebem, há aqueles que não recebem porque pedem mal, mas também há aqueles que pedem de acordo com a vontade de Deus. E esses recebem a bênção do Senhor. Que nós estejamos neste grupo daqueles que pedem e buscam com perseverança esta bênção. Eu não sei o que é mais importante para você. Aquilo que você tem no seu coração que é mais importante. Talvez possa ser uma porta de emprego. Talvez seja isso a sua necessidade nesse momento. Talvez seja a conversão de um familiar. Uma solução de um caso na justiça. Não sei. Deus sabe. Mas se você pediu a Deus, não fique só no pedido. Busque incessantemente. Deus há de te dar a bênção, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Quando Eliseu recebeu ali a porção dobrada do seu Espírito Santo, ele já começou fendendo as águas do Jordão, já separando, e Deus o usou grandemente. Aquilo que Eliseu falava se cumpria, porque era confirmado por Deus, porque estava de acordo com a vontade de Deus. Então, os nossos pedidos, eles precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Se nós pedirmos aquilo que não é vontade de Deus, aí não adianta pedir, não adianta buscar. Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. E quando nós pedimos, Deus ele atende as nossas orações. Hoje nós já tivemos testemunho de Deus tendo atendido as nossas orações naquilo que é impossível aos homens. Mas para Deus, nada é impossível. Deus tem todo o poder para atender os pedidos dos seus servos. Jesus, ele compara, ou melhor, ele faz uma distinção entre os homens, entre os pais e o nosso Pai Celestial. Ele diz, vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Meu irmão, aquilo que é mais importante na sua vida, coloque diante do Senhor nesse momento. Peça a Deus, busque, seja uma cura, seja a bênção que você necessita. Davi, o que era mais importante para ele era estar na presença de Deus. E ele declara que ele pediu e buscou isso. Aprender de Deus, ser instruído por Deus, ter uma direção certa. E ele fala o motivo, por que ele estava pedindo aquilo, porque no dia da adversidade. E Davi foi um homem que sabia o que era adversidade. Inimigos ao redor do reino, inimigos dentro da família. Diversidade era com Davi mesmo, ele sabia o que era isso. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Lá dentro do templo, na casa de Deus, é ali que Deus quer te esconder. Deus tem um lugar reservado para a nossa vida ali, nos escondendo das adversidades, das lutas que vêm sobre a nossa vida. Mas o que é mais importante, por-me-á sobre uma rocha. Moisés, ele compara Deus a uma rocha, quando ele ora lá em Deuteronômio 32, quando ele canta, aliás, e ele diz que Deus é a rocha. Deus é a rocha. Vamos ver lá, Deuteronômio 32.
32:4, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Somente o nosso Deus é perfeito. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. E aí o salmista Davi, ele vem falar, por-me-á sobre uma rocha, ou seja, Davi ele estava firmado em Deus. Agora, no ministério do Senhor Jesus, ele vai se apresentar como a rocha, como a pedra de esquina, como uma pedra que foi rejeitada, mas que se tornou a principal da construção. Irmão, nós precisamos estar firmados no Senhor Jesus. Por-me-á sobre uma rocha. Quando nós nos entregamos à busca, a ser cheios do Espírito Santo, a ter porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, e nós hoje podemos pedir porção dobrada sobre o Espírito que estava sobre Eliseu. Olha que bênção, né? Porção ao quadrado, né? Não é isso? Peça a Deus, Deus vai te dar. Deus vai te encher do seu Espírito Santo. Mas não podemos ficar somente no pedido. Uma coisa pedi o Senhor e a buscarei. Uma busca talvez seja a coisa mais importante na vida do crente. É busca. O Senhor, através do profeta Jeremias, ele diz: aqueles que de madrugada me buscam, cedo me acharão. Então a busca é algo inerente na vida do crente, é algo que não pode se afastar da vida do crente. Uma coisa pedi, mas eu vou buscar. E o Senhor vai atender o meu pedido, porque Ele é fiel e justo, e nele não há injustiça alguma. Justo e reto é. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar na sua palavra e que nós possamos buscar sempre. Buscar sempre. Buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas o Senhor vai nos acrescentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.